de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 10, o versículo de número 7. Assim está escrito: e indo, pregai, dizendo, e é chegado o reino dos céus. E indo, pregai, é chegado o reino dos céus. Amigo ouvinte da palavra de Deus, você acabou de ouvir um belo louvor, um belo hino, inspirado pelo Espírito de Deus, iluminado pelo Espírito de Deus. Nós temos certeza que falou ao teu coração, falou à tua vida esse louvor. Agora, a sua atenção continua sendo preciosa para nós, aonde vamos refletir por alguns minutos na palavra de Deus, que é eterna, que é fiel, digna de toda aceitação. A palavra de Deus, que é o Evangelho de Deus, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São Mateus, inspirado pelo Espírito de Deus, se dirige aos judeus, aos israelitas, com esta palavra de Jesus. Jesus falando aos seus discípulos o que acabamos de ler. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Amigo, esta palavra que nós, como igreja de Deus, pregamos, por muitos anos, a igreja já existe no planeta, e por muitos anos a igreja vem pregando este evangelho, vem pregando esta palavra de vida eterna. E nós, como simples servos de Deus que somos, que temos crido, temos entendido, temos compreendido, temos recebido esta palavra, e pesa sobre nossos ombros esta responsabilidade de pregar esta palavra, que é um convite de Deus para todos os homens, para todas as pessoas no planeta Terra, se voltasse a Deus, chegasse a Deus, vim para Deus. E graças a Deus que este evangelho nos alcançou e aqui estamos. Este evangelho que foi pregado primeiro por Jesus. Jesus, o enviado de Deus, veio a esta terra no tempo de Deus e pregou ali para os judeus este evangelho. E aqueles que ouviram o evangelho, receberam o evangelho, se voltaram-se a Deus, se reconciliaram com Deus e deram a continuidade em pregar este evangelho. Jesus, como nós sabemos, como milhares e milhares de pessoas sabem, que Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, e está vivo e vivo para todo sempre. Jesus foi aos céus, mas ficou esta missão, esta ordem, este mandamento dado aos seus discípulos. E os discípulos que ouviram e creram e receberam, deram continuidade, pregando o evangelho que foi iniciado por Jesus. Os discípulos, os evangelistas pregaram o evangelho. E hoje, nesse pleno século XXI, quem prega o evangelho verdadeiro, genuíno, que é a verdade absoluta de Deus, que é o poder de Deus, é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja prega o evangelho, que é o único meio do homem se chegar a Deus. É o evangelho, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, este evangelho que foi iniciado por Jesus, depois pelos discípulos e agora pela igreja,
Surge agora uma pergunta: por que a igreja tem que pregar o evangelho? Por que temos que pregar o evangelho, meu amigo? É a única maneira de um homem conhecer a Deus é através do evangelho. Não existe outra maneira a não ser o evangelho. É a palavra, é a Bíblia Sagrada, é o livro de Deus. É o único meio, a única maneira de um homem conhecer a Deus. E quem conhece a Deus tem uma vida liberta, tem uma vida transformada, tem uma vida abençoada, uma vida iluminada. Porque a palavra do Senhor já nos mostra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amigo, você quer conhecer Jesus? A melhor coisa neste mundo é conhecer Jesus. Jesus é o exemplo da humanidade. Jesus é o melhor e o maior exemplo em tudo. Jesus que veio e morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, há uma oportunidade quando a igreja prega, quando pregamos o evangelho, você ouviu o evangelho, querendo o evangelho, e vir e declarar e confessar Jesus publicamente. E aí você vai conhecer a verdade. É o desejo de Deus, é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se hoje você confessar Jesus como único e suficiente Salvador, você é salvo. Mas você vai ter que ir conhecendo a verdade vai trabalhando na tua vida, vai lapidando, vai moldando a tua vida, e você de fato se torna uma nova criatura, uma nova criação, uma nova vida, em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É da vontade de Deus que você venha a ser uma nova pessoa, que você tenha um novo estilo de vida, que você de fato seja uma nova pessoa em Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, amigo, o evangelho que foi pregado por Jesus, o evangelho que é a única maneira de se conhecer a Jesus, este evangelho também é a resposta de Deus para todas as pessoas. O evangelho é a resposta para as famílias aflitas, para as famílias em crise, para as famílias que estão enfrentando problemas, enfrentando crises. O evangelho é a resposta. Esta humanidade dividida, corrompida, a resposta para esta humanidade, caro amigo, para o Brasil, para o mundo inteiro, a resposta é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então, amigo, pregamos o evangelho porque é uma ordem de Deus. Pregamos o evangelho porque é um mandamento de Deus. O próprio texto diz: e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, amigo, pregar o evangelho é um mandamento bíblico, e a igreja sabe muito bem disto. A igreja verdadeira, a igreja do arrebatamento, a igreja que tem uma comunhão, um relacionamento com Deus, sabe muito bem disto, e deste mandamento. E o mandamento, meu amigo, tem que ser acatado, tem que ser obedecido, tem que ser praticado. E aqui estamos praticando, obedecendo este mandamento de Jesus, onde ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aqui estamos pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amigo, este evangelho que foi pregado por Jesus, este evangelho que é a única maneira de se conhecer Jesus, este evangelho que é a resposta para a humanidade, este evangelho é o mandamento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, amigo, o reino de Deus é chegado. Este evangelho nos remete, este evangelho nos dá uma oportunidade de nós fazermos parte do reino de Deus. Ou seja, de nós não recebemos Jesus só como Salvador. Que às vezes nós queremos Jesus só como Salvador, mas Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então, quem reina em nossas vidas,
Quem reina em nossa família, em nosso lar, tem que ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ele é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pregou o reino de Deus, o mandamento de Deus. Então neste reino, meu amigo, tem ordem, tem lei, tem súdito e tem um rei. Jesus é o rei. Louvado seja o nome do Senhor neste reino, e neste reino estamos. Então, amigo, venha fazer parte do reino de Deus, ser governado por Deus. E aqui estamos sendo governados por esta palavra, governado por este evangelho, governado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, reflita nestas palavras da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Venha, receba Jesus como Salvador. Todos aqueles que recebem Jesus como Salvador não vivem mais para si, mas vivem para Deus. E todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, Jesus passa a reinar na vida dele, Jesus passa a governar a vida dele, Jesus passa a orientar, dirigir as instruções, as orientações. Quem passa a guiar ele, guiar ela, guiar a família, é o governo de Deus, é o reino de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus é chegado. Entra no reino de Deus, meu amigo. Para entrar no reino de Deus, para fazer parte do governo de Deus, do reinado de Deus, se for necessário crer no sacrifício de Jesus, se for necessário crer no evangelho, que é o poder de Deus para todos aqueles que crêem, para a salvação de todos aqueles que crêem. Meu amigo, você quer ter a salvação da sua alma, paz na sua alma, alegria na sua alma, ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus? Aceite o evangelho de Jesus, aceite Jesus, aceite o evangelho de Jesus, venha para Jesus, mude de direção, mude de rumo. Nós não viemos para este mundo para viver sem rumo, sem direção, mas Deus quer te dar um novo rumo, uma nova direção. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Deus quer de fato dar vida espiritual para você. A vida física você pode alimentar das bênçãos materiais que Deus tem de fato dado para você, tem abençoado você com as bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais você necessita, meu amigo, também. As bênçãos materiais abençoa o seu corpo físico, sustenta o seu corpo físico, mas as bênçãos espirituais alimenta e fortalece e reconcilia a alma com Deus. Meu amigo, venha-se para Deus, venha fazer parte do governo de Deus. Ide e pregai que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus você pode não ver hoje, não é literalmente, de uma forma visível, mas você pode ver na vida de algumas pessoas aonde Jesus reina, aonde Jesus manda, e a gente percebe o reino de Deus. Mas um dia, essas escrituras, esta palavra diz que o mundo inteiro será governado, será reinado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Venha para Jesus enquanto é tempo. Deus tem te dado um tempo, Deus tem te dado uma oportunidade, Deus tem te dado uma chance de você crer no evangelho, de você se reconciliar com Deus. Venha para Deus para que você seja feliz aqui e na eternidade. Amém. Graças a Deus.